Bom dia. Nós vamos continuar nosso estudo sobre transformada usando a transformada discreta de cossenos para trabalhar com sinais de eletrocardiograma. Eu vou usar esse material aqui em inglês porque tem código fonte disponível, foi um material que eu escrevi. Então nós vamos estar trabalhando com eletrocardiogramas retirados desse banco de dados do MIT. Então vocês podem, fazendo o Google, encontrar esse banco de dados, já que ele está disponível na internet. Mas para que a gente possa entender o que nós estamos fazendo, bora assumir provisoriamente que o eletrocardiograma é o sinal que está aparecendo aqui. E não se esqueça que a gente vai estar trabalhando com block processing, né? A gente vai ter que assumir que esse sinal na prática é muito grande. Então nós temos que encontrar um tamanho para blocar ou segmentar esse sinal e trabalhando de bloco a bloco. Então vamos considerar aqui que o N é 3, de tal maneira que o primeiro bloco são essas 3 primeiras amostras e eu vou agora processá-las pela DCT. Então eu vou usar o sinal maiúsculo para dizer que eu vou calcular os coeficientes usando essa função no MATLAB, e aqui seria os 3 coeficientes no domínio da DCT. Então notem, se eu porventura quiser reconstruir, eu vou chamar aqui de X chapéu, em inglês hat, eu posso calcular via IDCT e aí eu obtenho os mesmos valores do meu vetor inicial. Mas normalmente em aplicações de codificação, como nós vimos no exemplo da DCT aplicada a imagens, nós queremos desprezar alguns coeficientes, que eventualmente são os menos importantes, para obter uma aproximação do sinal, para que nós possamos, com essa aproximação, como as fotos JPEG, ter uma resolução ou uma, digamos, qualidade boa, mas economizando bits. Então nota o que a gente vai estar fazendo aqui para simplificar. Essa codificação, ao invés da gente codificar como bit, como normalmente um trabalho profissional faz, nós vamos reter apenas do primeiro, o segundo coeficiente, e nós vamos dizer que o terceiro é 0. Isso daqui é equivalente a eu pegar esse vetor e dizer que ao invés desse eu vou jogar fora o último coeficiente, jogando fora no sentido de zerar. E agora eu tenho então essa minha reconstrução diferente. Notem que o vetor original era 12, 42, não tá, peraí, desculpem. Voltando, o vetor original era 12, 42 e menos 3, e como eu descartei o último coeficiente, ao reconstruir o sinal, eu fiquei com um erro. E aí eu posso calcular a energia desse erro somando os valores que o vetor erro tem ao quadrado. A razão de elevar ao quadrado é para que a gente se aproxime da norma do vetor erro. E o que é curioso é que essa é a mesma norma que daria se eu calculasse no domínio dos coeficientes da transformada. Explicando melhor, esse que seria a energia do erro calculada no domínio original, que a gente chamaria do tempo, ela também coincide, por exemplo, se eu resgatar aqui, ó, notem que eu zerei esse terceiro coeficiente. Calculando o original, ele vinha da DCT do vetor original, certo? Ou seja, antes de eu zerar. Então o que eu quero dizer é que essa norma 937 aqui de erro, ela também pode ser obtida se eu, ao invés de fazer o cálculo nesse domínio que é do tempo, usar o domínio da frequência, eu obtenho o mesmo valor. Isso porque a transformada DCT é unitária. Esse resultado teórico nós não vamos estar utilizando a dedução, mas para quem estiver interessado, está no material disponibilizado na equação 2.18. Então o erro no domínio do tempo, né, que é a norma desse vetor erro, quando a gente passa para o domínio da frequência, né, aqui eu tenho a multiplicação pela matriz unitária, que no caso aqui da DCT, e aí fazendo a definição de norma usando produto interno, eu posso, na verdade, reescrevendo isso como sendo a multiplicação dos dois vetores,
isso está melhor explicado aqui na equação A de 26, eu posso encontrar as mesmas normas, que é o resultado numérico aqui do 937, quando eu vejo no domínio do tempo e na frequência. Voltando então para o nosso exemplo, nós agora processaremos o segundo bloco. Então a gente teria aqui essas que seriam as 3 amostras sendo processadas. A gente calcularia os coeficientes da DCT, mas eu vou fazer um outro cálculo. Eu vou usar a própria matriz. Recordem que eu tenho uma função que é a DCT-MTX, nesse caso aqui a dimensão n é 3, e essa função me dá a transformação direta, que eu vou representar dessa forma. Se eu quiser a matriz, que seria a matriz da própria transformada, eu posso calculando a hermitiana, certo? Mas essa é a matriz que está me interessando, então o que é que eu vou estar fazendo aqui? Olha, eu vou transformar o meu x2 num vetor coluna, e eu vou obter, ao invés de usar essa fórmula, eu vou obter o vetor x2 como sendo a multiplicação pela matriz da transformada direta pelo vetor coluna. Então, só para a gente observar que isso aqui é o mesmo que seria obtido se eu usasse a função, certo? Aqui esse vetor coluna, né? Então é o mesmo desse que seria a chamada para a função DCT. E o que é interessante é que esse vetor em específico, o vetor com as amostras no tempo 43, 23 e 3, ele teve o terceiro elemento zerado. Então notem, quando nós fizéssemos esse artifício aqui de zerar os coeficientes como representando uma codificação, a gente diria, olha, o x codificado, eu vou usar aqui o het, seria apenas os 2 primeiros coeficientes e o terceiro aqui estaria zerado, certo? Ou seja, eu estaria usando esses 2 aqui, né? E zerando. E agora, quando eu inverter no domínio do tempo, né, que eu posso inverter multiplicando pela matriz ou usando a IDCT, a transformada DCT inversa. Mas o que causa aqui impressão é na hora, eu tenho que transpor. Sim, lógico. Desculpa, é porque o vetor x2 é coluna e aí eu estou concatenando com vírgula, não vai dar certo. Eu tenho que indicar que o zero vai para a próxima linha. Então, uma vez definido esse x2, note que eu zerei aquilo que já era zero. Então, como é de esperar, na hora que eu faço a reconstrução para o tempo, eu obtenho o mesmo vetor original, certo? Então, o que aconteceu é que essa codificação que eu estou exemplificando, ela é trivial, no sentido de que basicamente eu estou zerando alguns coeficientes, no caso aqui o último. Para esse vetor inicial aqui, o terceiro coeficiente tinha um valor bem alto. Bora só lembrar os valores dele. Ó. Resgatando. O terceiro coeficiente era menos 30. Então, quando eu joguei fora esse valor menos 30, eu tive então um erro grande que era menos, quer dizer, no caso aqui, um erro de 937, certo? Que a gente viu que era a norma do vetor erro. Então, quando agora eu passo para o segundo vetor, que é o x2, ele tem uma transformada cujo coeficiente já é zero, ou seja, zerar isso daqui eu não perdi nada. Então eu acabo tendo um erro zero na reconstrução. Bem, agora vamos nos familiarizar com o banco de dados para ser usado nesse exercício do MIT. Os arquivos .dat, eles são arquivos que têm 2 canais de eletrocardiograma e eles foram amostrados numa taxa de amostragem de 250 Hz com 12 bits por amostra, e o passo do quantizador ele é de 1 dividido por 400 milivolts, de tal maneira que se você quiser fazer a normalização para poder plotar em milivolts, você tem que levar esse fator de conversão em conta. E aqui então é uma representação de um segmento, né, do eletrocardiograma, e a gente vai estar trabalhando então com vários desses arquivos.
Olhando então os arquivos que são disponibilizados nesse diretório, nessa pasta SCG Transform Coding, tem esse arquivo que é o de teste, para testar essa função rdata. Eu basicamente informo o nome do arquivo, ou o caminho completo dele. Inicialmente, né, o diretório o caminho, o nome do arquivo agora, o número de amostras que se quer ler, pode ser usado infinitos, e se você deseja plotar ou não. Aí, se plotar, vai mostrar aqui os dois canais, o primeiro canal em vermelho e o segundo canal em azul. Então, de forma similar ao que nós fizemos com a imagem, bora ver para o eletrocardiograma como a DCT trabalha. Observem esse gráfico: em azul seria o sinal original, em verde está o sinal reconstruído, e em vermelho o sinal de erro. Ora, o que a gente está fazendo aqui? Usando uma DCT de 32 pontos, ou seja, esse sinal aqui ao longo do tempo está sendo blocado em segmentos de 32 amostras, está sendo processado de 32 em 32 amostras, e depois que se calcula a DCT, a gente tem os coeficientes organizados de uma maneira hierárquica. O primeiro coeficiente dá o nível DC, o segundo coeficiente dá a frequência mais baixa, não considerando o DC, e assim por diante, com frequências cada vez maiores até a mais alta frequência, que é o coeficiente de número 32. Então, o que nós estamos fazendo é retendo apenas os 6 primeiros e descartando os 26 últimos, os 26 de frequências maiores. Então, retendo apenas os 6 primeiros, note que você obtém uma aproximação razoável do sinal original, mas aí nos momentos que há transições bruscas, que você precisa de altas frequências para que a gente possa representar essas altas frequências, como nós estamos jogando fora a contribuição das funções base, que são justamente as funções base de alta frequência, você observa erros nessas transições. Então, é como numa imagem, vocês estão acostumados em ver isso em fotografias, as altas frequências elas são mal representadas. Por exemplo, se tem um escrito de um texto em preto num fundo branco, você vê em volta do texto aqueles ondinhas, seria um efeito de onda, que basicamente é que você jogou fora as altas frequências. Então, naquela transição do branco para preto, que é uma transição brusca, você não tem funções base adequadas para representar aquela transição brusca. E aqui está acontecendo isso. Se eu recompusesse o sinal voltando às 26 funções base, ou seja, não zerando os coeficientes delas, vocês veriam que isso estaria aproximando com perfeição, com erro zero, o sinal original. Mas aqui então eu estou perdendo alguma informação, e aí cada aplicação, a pergunta que você podia fazer: e como eu sei quantos coeficientes eu posso descartar, ou como eu posso codificá-los? Bem, isso depende de cada aplicação. Então, no caso aqui na área médica, médicos avaliam, né, e eles têm considerações para o que tem que ser retido do sinal de eletrocardiograma para que possa ser feita uma análise adequada. Então, aqui para a gente é mais para fins de ilustração essa questão de descartar os coeficientes. Até porque esse descarte de coeficiente é uma codificação simplista, né? Ela não é o que se usa tipicamente. Tipicamente se tem maneiras de codificar muito mais sofisticadas. Mas para fins desse exemplo, vamos observar o que acontece quando a gente deixa aqui na abscissa a porcentagem dos coeficientes que nós estamos retendo. O resto nós estamos jogando fora. Então, se nós retivermos 100% dos coeficientes, não há erro. E as métricas para esse erro tipicamente são o mean square error, que seria um erro quadrático médio. Então, no caso do nosso exemplo aqui, a gente estaria eu fechei. Então, resgatando aquele nosso primeiro bloco, era o x1 com 3 amostras que estão aqui indicadas. Então, aqui eu estou calculando o x1 maiúsculo, invocando a transformada DCT do bloco. E aqui é a nossa codificação simplificada, onde eu basicamente pego o último elemento e estou zerando, certo? E aqui é o meu sinal reconstruído.
Então eu estou calculando a DCT inversa. E o erro é obviamente o original, que é esse vetor x1, com esse que eu estou obtendo da reconstrução. O erro quadrático médio, então, é definido como a média desse valor de erro ao quadrado, certo? Então, se eu calcular até aqui, por exemplo, eu tenho esse erro como 312,15. Eu posso calcular esse erro em dB. Então, se eu fizer 10 log na base 10 disso, eu tenho o erro em dB watts, considerando que isso daqui estaria em watts. Mas é comum se chamar apenas dB, e aqui seria 24,9 dB. E notem, se eu somar, eu tenho aquele valor que era a energia do erro, certo? Então, eles são relacionados. O mean square error, que seria essa média, né, com a energia do erro. Então, o MSE é a energia média do que seria o vetor erro. Bem, então isso seria uma exemplificação de métrica. E vamos entender agora o que essa figura está fazendo. Então, aqui na abscissa, de novo, é a porcentagem de coeficientes que se mantiveram, que não foram zerados. E se eu mantiver todos os 100%, não há erro. E como isso daqui está em log, isso daqui iria para menos infinito. Então eu nem posso calcular aqui para 100%, senão daria infinito. E quando eu vou jogando fora coeficientes, ou seja, eu vou mantendo o número cada vez menor, eu vou aumentando o erro, que aqui está sendo ilustrado pelo aumento desses valores. E aqui eu tenho as dimensões, que aqui eu estou usando blocos de 4 amostras, 8 amostras, até 128. A ideia é, se eu usar um bloco com um número de amostras bem grande, por exemplo, 128 é grande comparado com 4, eu tenho um desempenho melhor, de certa forma, mas eu consigo isso a custo de uma computação maior, porque eu vou estar fazendo uso de transformações de matriz 128 por 128. E aqui, por exemplo, no outro extremo, que seria n igual a 4, apesar de eu ter mais matrizes a multiplicar, mas elas são apenas 4 por 4. Então, tipicamente, se eu aumento a dimensão da transformada de bloco, eu tenho um aumento do custo computacional, mas eventualmente eu tenho um desempenho melhor. Então, por exemplo, no JPEG, que é o padrão para compressão de imagem, se adotou blocos de imagem de 8 por 8 pixels. E quando esse padrão evoluiu, aí já se usa blocos de dimensão maior. Mas basicamente esse é digamos, a relação de compromisso que esse gráfico aqui está tentando mostrar. Bem, então a sugestão é ir até o banco de dados do MIT, baixar alguns arquivos de eletrocardiograma, que eles têm vários, para poder fazer um treino com o MATLAB de criação de um codificador e decodificador. A gente tem alguns arquivos já implementados para exemplificar. Então aqui, por exemplo, é passado uma matriz A de transformada, e o que essa função basicamente faz é, eu tenho um loop que percorre o sinal, o início do bloco e o final do bloco são calculados, de tal maneira que o bloco é extraído desse vetor, e aí eu consigo então fazer esse processamento bloco a bloco. E há outros códigos no mesmo diretório.